Você pede o Não, lado. tá bom. É bom fazer exercício. Conquista. Graças a Deus, estamos de volta com mais uma Escola Bíblica Dominical, um programa oferecimento da Rádio Voz Amiga. Graças a Deus, o nosso irmão cooperador, irmão João Souza. Estamos aqui mais um domingo abençoado, né, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui na EBD. Você que tem uma Bíblia em casa, abra conosco em Tito, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. O título de hoje é Liderança Qualificada, parte 1. Então, provavelmente do domingo que vem, se Deus permitir, vai ser Liderança Qualificada, parte 2. Tito, capítulo 1, versículo 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7. O objetivo dessa lição: listar os primeiros critérios que deveriam nortear a seleção de novos líderes para a igreja em Creta. Glória a Deus. Na introdução: todo cristão é um servo de Deus e por isso deve ser atuante em sua obra. Mas algumas pessoas receberam um chamado especial para servirem como líderes da igreja do Senhor. Quando pensamos em vocação pastoral, logo nos vem à mente experiência, formação teológica e desenvoltura ministerial. Mas as Escrituras estão mais interessadas no que um pastor é do que naquilo que ele é capaz de fazer. A ênfase bíblica recai no caráter do líder. O livro de Tito trata de uma das tendências mais prejudiciais da igreja atual. Qual é? O desprezo às orientações de Deus quanto ao tipo de pessoa que ele deseja como pastor de suas ovelhas. A primeira característica aqui, a primeira qualidade de um líder, nós vamos ler aqui, é um líder irrepreensível. Diz assim: ao afirmar que o presbítero deve ser irrepreensível, a Bíblia não está exigindo dele perfeição absoluta. Senão ninguém estaria qualificado para o ministério. O termo original tem o sentido de sem acusação ou livre de ressalvas. O que se requer é que o presbítero não tenha pontas soltas em sua vida, nem brechas em seu escudo moral, de forma que seu estilo de vida não seja em contraste com sua pregação. Suas faltas nunca tragam vergonha ao ministério, e sua conduta não mine a confiança do rebanho na obra de Deus. Seu ofício é público e sua reputação precisa ser inquestionável. Essa é a qualidade mais importante a ser buscada em um líder em potencial. O restante da lista é a aplicação dessa virtude aos pormenores da vida do obreiro. Olha só que interessante, irmãos. Aqui, Tito, como nós temos falado, né, pastor, é uma epístola pastoral. É uma epístola de orientações de como proceder no ministério cristão. Não somente Tito, mas 1ª e 2ª Timóteo são epístolas pastorais, epístolas de orientações, de instruções que nós temos que seguir, né? Então, a epístola a Tito é composta de 3 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o relacionamento com a igreja. O segundo fala sobre o meu relacionamento com a minha família. E o 3º capítulo fala do relacionamento que eu tenho que ter no mundo. Então, nós estamos estudando aqui o 1º capítulo que fala sobre liderança, como me portar na igreja. E aqui está dizendo que o presbítero, o bispo, o pastor, não só resume só a um bispo, a um pastor. Todo cristão
todo cristão que tem um chamado para ser líder, ele tem que entrar dentro dessas qualidades aqui que nós vamos listar aqui agora. Porque senão ele não está apto para o serviço ministerial. Então, o líder, a primeira qualificação aqui, o que que é? Ele tem que ser irrepreensível. A primeira coisa que ele tem que ser é irrepreensível. O que que é ser uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que tem uma conduta correta. Uma pessoa livre de ressalva, sem brecha no seu escudo moral. Uma pessoa que dá bom testemunho. Então, uma pessoa irrepreensível é aquele que não dá lugar para a repreensão. Nós lemos aqui, irmãos, que não está dizendo que a pessoa tem que ser perfeita, de maneira nenhuma, porque todos nós somos pecadores, né, pastor? Então, o texto aqui não está exigindo perfeição da sua vida, porque se exigisse perfeição total e absoluta, ninguém seria qualificado, não poderia pregar, todos seriam desqualificados, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que procurar fazer o bem, tem que procurar dar testemunho. Glória a Deus. Porque o mais importante, irmãos, o mais importante para uma liderança, não é o que ele faz, mas é o que ele é. Porque Deus não está preocupado. De maneira nenhuma, você pode ter certeza no que eu vou te afirmar aqui nesta manhã. Deus, ele não está preocupado se na tua igreja o culto é avivado, se você fala em língua, se você pula, se você levanta a mão, todo mundo cai, se você se garante, se você é um homem usado por Deus, se você faz acontecer. Deus não está preocupado no que você faz. Deus está perguntando, você é? Porque o mais importante, a Escritura acabamos de ler aqui, ó. Na revistinha ainda eu vou dizer, ó, as escrituras estão mais interessadas no que um líder é do que naquilo que ele é capaz de fazer. Porque para mim fazer, eu tenho que ser primeiro. Como que eu vou pregar irrepreensão, sendo que eu não sou irrepreensível? Então eu tenho que ser primeiro. Então a obra de Deus, o trabalho do Espírito Santo começa em mim. Ele vai me moldar segundo o caráter de Cristo. Deus primeiro vai trabalhar em mim, para depois trabalhar através de mim. Então a gente vê hoje muitas pessoas, pastor, começando o ministério cedo. A pessoa, de uma forma geral, assim, não estou generalizando, mas de uma forma geral que eu digo, várias igrejas, várias denominações, as pessoas mal chegam na igreja, já estão exercendo um serviço ministerial, sem requer uma preparação, nem amadureceram na fé. Jesus é um exemplo a ser seguido. Olha só, por que Jesus começou o ministério com 30 anos de idade? Porque na lei judaica, um sacerdote ele só poderia começar o serviço sacerdotal depois dos 30. Até os 30 anos ele estava se preparando para o serviço ministerial. Olha a responsabilidade. Para que isso é necessário, irmãos? Para que você tenha êxito. Para que você esteja preparado para toda boa obra. E Paulo deixou Tito em Creta para isto, para olhar essas qualidades, para ver o que o Espírito Santo está fazendo no coração das pessoas, para que possa estar qualificado para o serviço do ministério. Tito era um cooperador, era um líder, representante do próprio apóstolo Paulo. Ele não chegou lá e foi fazendo um mutirão e dizendo, você não. Ele observou a vida das pessoas. Então, Paulo listou aqui, tem uma lista aqui de qualificações que uma pessoa tem que se enquadrar para poder ser um líder, porque se não se enquadrar, não está qualificado para o serviço cristão. Então, irmãos, hoje nós vamos ver, o primeiro tópico aqui que nós lemos é o que? Líder irrepreensível. Por que o líder tem que ser irrepreensível? Porque o ofício dele é público, ele trabalha com pessoas, ele trabalha com gente. Então, não pode dizer o meu rebanho, o rebanho de um líder, ele tem que se espelhar no líder. Então, se o líder é um exemplo, o rebanho vai ser um exemplo. Por quê? Porque o ofício dele é público, ele está trabalhando com pessoas, não é oculto. Então, irmãos, uma coisa interessante que nós temos que se importar bastante é essa qualidade de repreensão que o líder precisa buscar
em potencial, senão não está qualificado para exercer o ministério de liderança, seja lá qual for. Se é líder de louvor, se é presbítero, diácono, se é pastor, se é bispo, se é professor de escola dominical, não importa o ministério que Deus colocou na tua mão. Você tem que dar exemplo, porque senão você não vai estar qualificado, você vai dar brecha no seu escudo moral, e você pode ter certeza que você vai ser digno de acusação, porque você não está dando um bom exemplo, não está dando um bom testemunho. Amém, pastor? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, cada um dos nossos queridos Um abraço para o irmãos. pastor Romildo que está... Que Deus abençoe o pastor Isso, Romildo isso. Oliveira. Que benção, que Deus Glória abençoe, a meu Deus. querido, uma boa recuperação para o Senhor. Estamos orando pelo Senhor, amém. A cooperadora Camila Levita, né, esposa do cooperador irmão Éder. Amém. Isso tudo maravilhoso, né, irmãos? Aproveitando esse gancho aí que o cooperador Éder está mencionando, né, através do estudo, o que nós temos visto nesses últimos dias aí, muitos ministérios, não vamos ser radical, né, estão segurando pessoas através da separação ministerial, através de cargos, Exatamente. sem estar passando por um discipulado, um estudo, Uma experiência. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara que nós não podemos se envergonhar da palavra do Senhor, saber manejar a palavra do Senhor. Até eu não coloco culpa em quem foi separado, na pessoa, mas sim na liderança. Por causa do que, às vezes, para não perder aquela pessoa, né, é o mal que o líder está fazendo, por causa do dízimo alto. Exatamente. Né? Infelizmente é assim, né? E nós sabemos que acaba na hora o que? Prejudicando a obra do Senhor. Eu trabalho numa empresa multinacional, estava até comentando ontem, que nós estávamos ali na igreja fazendo um serviço ali de construção civil, conversando com o pedreiro ali, e acaba na hora atrapalhando aí as pessoas de bom índolo, né? Dos escândalos que tem acontecido nesses últimos dias. Que teve até um aqui em Campo Grande na semana passada, não vou falar o que foi, mas está nas redes sociais, acaba estragando as boas lideranças, porque isso quando acontece, cooperador Éder, não vai manchar aquele ministério que aquela pessoa está servindo, vai manchar o quê? O povo de Deus, os pastores, né, falando em geral, né, os evangélicos, né, e lá dentro da empresa, de vez em quando isso aconteceu, esse caso que aconteceu aqui em Campo Grande há uma semana atrás, as pessoas já chegam lá no serviço, quando já vem um chegando lá, falando, pastor, isso é certo, já traz a notícia pelo celular, quando no celular, na escrita, na imprensa escrita, me leva lá para mim, aí ó, aconteceu isso daí, né? Acaba na hora que estragando o povo de Deus, né? Porque escândalo, né? Não obedeceu a palavra do Senhor. Isso aqui é um regulamento, irmãos, né? A Bíblia Sagrada é uma bússola, é um dicionário, é um regulamento. Que Deus abençoe a minha obreira aí, diaconisa, irmã Maria Marta. Amém. O seu esposo, pastor Zé Robson, né? Que Deus abençoe. Amém. Os que estão lá no Piqui, que Deus abençoe todos os irmãos aí na cidade de Piqui, né? Um abraço para o pastor José Robson, um abraço, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Toda a sua família, glória a Deus. Então, amados irmãos, então isso está ocorrendo nos dias de hoje. Então, quando chega qualquer tipo de notícia lá na empresa, as pessoas vêm perguntar para mim, uai, não é cristão? Ah, não é isso, não é aquilo, não é obreiro. Não é crente, não é evangélico. Né? Às vezes a pessoa não é nem obreiro, usou uma gravata, estando na igreja, para ele já é pastor. Né, irmãos? Então, e isso é uma realidade. Então, se nós obedecemos aquilo que está dentro da palavra de Deus, formar um obreiro abençoado, né? Então nós temos aqui a cartilha, né? Realmente. O RI, Regulamento Interno, né? Para poder obedecer, né? Para nós formarmos obreiros abençoados, né? Obreiros, né? Não 100% como pastor, mas chegando pelo menos, né? É aquilo que já foi falado, nenhum de nós somos 100%, nós somos falhos. Enquanto nós estivermos nessa matéria física chamada carne, corpo, né? Nós somos falhos, eu sou falho, né? Nós somos falhos, mas cada dia nós procuramos o que? Se aperfeiçoar, né? É corrigir naquilo, pedir o Espírito Santo de Deus força para nós
corrigirmos naquilo que nós estamos errados, reconhecer, Sim. né, irmãos? Buscar, orar, né? Pedir realmente o fruto do Espírito, que é essencial sempre, eu costumo dizer que é essencial para o povo de Deus, é o fruto do Espírito que está lá em Gálatas. O próprio Paulo ali relatando ali a igreja, né, de Gálatas, né, o fruto do Espírito, né, irmãos? E isso é muito importante. E às vezes isso tem acontecido, né, infelizmente, lá dentro da empresa onde eu trabalho, né, que temos procurado aí levar a palavra de Deus, né, da maneira que ela é, explicar da maneira que ela é, né, e ocorre, infelizmente, esses atos aí, que às vezes nós ficamos tristes, mas fazer o que não depende de nós, né? Então nós temos que ter sabedoria para poder explicar para a pessoa, dizer o porquê disso, o porquê daquilo que eles perguntam, quer saber a resposta, né? Então, o importante, você que está nos ouvindo aí, né? Os obreiros que estão nos acompanhando, né? E você zelar daquilo que Deus te deu. Né? Que nem tá a diaconisa Mamata que está ouvindo aí, levita e obreira, a irmã Camila, levita e obreira, né? Velar do seu ministério, né? Jejuar, consagrar, buscar, orar e procurar cada vez nós como obreiro em geral, como a igreja do Senhor, não vou colocar nem como obreiro, como a igreja do Senhor em geral. Porque as pessoas do mundo não sabem quem é quem. Para eles todo mundo é pastor, todo mundo é missionário, mesmo que não seja, né? Até jovem, todo mundo é missionário, né? É procurar, né? Não dar brecha para o adversário. Porque Pedro ali diz ali que o adversário nosso está ao nosso derredor. Sim. 24 horas querendo pegar o quê? Uma brecha. Para poder o quê? Para poder nos escandalizar. E às vezes acontece, mesmo nós se procurando a se proteger, a fazer certinho, né? E às vezes correm os nossos nomes sem nós estar devendo, né? Sem ter cometido aquele ato que a pessoa faz o comentário, né? Até hoje, sempre costumo dizer lá para as pessoas onde eu trabalho, se até hoje falam de Jesus, até hoje, Jesus como santo, 100%, né? Deus 100% homem, né? Até hoje as pessoas, né, descem a marreta em Jesus, né? Imagina nós. Então vamos procurar cada vez mais se aperfeiçoar. Verdade. Né? Eu sempre costumo dizer, quando nós chegarmos na perfeição de 100%, pode ficar tranquilo você que está ouvindo aí, que Deus vai retirar você da terra. Né? Então nós temos que procurar cada vez ser melhor. Não desregredir, mas sim regredir. Né? Se ontem nós fomos 20%, vamos procurar hoje ser 20% e meio. Ganhar mais 0,5%, assim por diante. Né, irmãos? Nós sabemos que não é fácil, mas através de nós buscarmos, da busca, a nossa entrega ao nosso Deus, ter totalmente uma transformação, né? Deus vai fazer algo grande nas nossas vidas. Graças a Deus, irmãos. E o principal aqui, a característica de um líder mesmo, ele tem que ter vida pura. Para ele ter vida pura, ele tem que ter doutrina pura. Ele precisa ter palavra. Porque a Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não tem essa luz, então você está andando no escuro. Como é que você vai enxergar? Vai se tropeçar. Você vai tropeçar, você está entrando, você está andando em trevas, você está andando num caminho que você não consegue ir adiante, porque você não tem luz suficiente, porque você não tem a palavra. A palavra é lâmpada, ela é luz, ela dá entendimento para mim, ela dá clareza para a minha vida, ela vai mostrar o caminho que eu tenho que andar. Então um líder, não somente um líder, né, pastor, mas todo cristão professo, ele precisa ter vida pura, mas para isso ele tem que ter o quê? Doutrina pura. A gente não tem que, irmãos, viver de aparência. A Bíblia diz que o justo, ele não vive por vista, mas por fé. Nós não vivemos por emoções, nós vivemos pela fé na palavra. E olha só, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então tudo começa através das escrituras, da palavra de Deus.
Então o líder, ele precisa sim ter vida no altar. Por quê, irmãos? Porque o evangelho não é o que você faz para Deus. O evangelho é o que Deus faz em você. A obra é dele em mim, não é eu que estou fazendo. Eu não estou aqui. Por que você acha que eu estou aqui nesta manhã, aqui como professor de escola dominical? Porque é um chamado, Deus falou através de mim. Ele, o Espírito Santo, está falando através de nós. Ele que dá entendimento, ele é o professor. Eu sou apenas um instrumento, mais nada. Porque ele quis me usar. Se ele não quisesse, amém. Deus coloca outro. Se ninguém quiser, ele usa o quê? Um animal, usa uma mula. Usa uma mula, usa um corvo. Mas a obra dele tem que ser feita. A obra dele continua, porque os desígnios de Deus, aquilo que ele quer fazer, não depende de mim, não depende de você. Ele faz. Até as pedras clamarão, se você não clamar. Foi assim que ele diz ali na entrada triunfal. Se eles não clamar, até as pedras clamarão. Então Deus, ele convida todos para adorar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Até o que não tem fôlego, Deus dá fôlego para louvar ao nome dele. Então, o líder, ele precisa entender que tudo aquilo que ele faz, não é ele que está fazendo. A palavra, o evangelho do Senhor Jesus, através da vida dele, que está moldando, que tá trazendo transformação na vida dele. Para isso, então, ele precisa ser o quê? Irrepreensível. Irrepreensível. Olha só, que não dá brecha. Por isso que a palavra de Deus, pastor, diz assim lá em Efésios 4:27. Não sei se eu estou enganado. Não deis lugar ao diabo. Você sabe o que ele está dizendo ali? Não ofereça, não forneça ao diabo a sua geografia interna. Porque se você dá essa brecha, ele vai entrar e vai destruir a tua vida. Porque, bem abordado pelo pastor aqui, ele está ao nosso derredor. O que ele está fazendo? Está te observando. Ele está procurando brecha. Para quê? Por que ele procura brecha? Para poder contaminar o seu testemunho. Acabar com você. Desmoralizar, acabar com a tua reputação. Você perde a credibilidade diante dos homens. Depois que perdeu, aí acabou. É difícil você recuperar. Olha só, nós vemos lá no livro de Jó, logo no capítulo 1, o diálogo entre Deus e o diabo em relação à vida de Jó. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui nesta manhã. Se neste momento acontecesse novamente esse diálogo entre Deus e Satanás, a seu respeito, eita, é forte, hein? Qual que é o testemunho que Deus daria a teu respeito na cara de Satanás? Você acha que Deus falaria bem de você? Porque Jó era íntegro, reto, temente, desviava do mal. E realmente é, porque Deus conhece. Será que você tem se comportado assim? Será que Deus poderia dar esse testemunho na cara de Satanás a teu respeito? Para e pensa. Olha a vida Exatamente. Olha a vida que você tem levado. Porque nós somos julgados até pelas palavras que nós falamos. Se a nossa palavra, olha só, se a tua palavra, se nós pudéssemos nos alimentar das nossas palavras, se as nossas palavras fossem alimento, como seria? Você seria nutrido ou seria envenenado? É uma coisa para se pensar. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção. Nós temos que andar no caminho da retidão. Procurar fazer o que é certo. A palavra não exige perfeição, nunca. Que eu falo, só será perfeito quando a gente receber um corpo glorificado, quando nós estivermos no estado eterno. Mas enquanto a gente estiver aqui, um líder ele precisa o quê? Dar bom exemplo, precisa ter maturidade, ter humildade de entender. Entender que as coisas não é da maneira que ele quer. As coisas acontecem da maneira que Deus quer. Porque Ele é soberano. Ele que me chamou. Se Ele me chamou, é para que eu possa executar não a minha obra, fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deixa eu passar para o senhor. Glória a Deus, aleluia, que bênção, né? É forte, né? Então, amados irmãos, agora o segundo tópico, além de um líder irrepreensível, vai falar também sobre a casa do líder irrepreensível. O modo mais seguro de saber se um homem está apto ou não para conduzir um rebanho, observando o relacionamento mais íntimo da sua vida. O contexto familiar é o melhor lugar para que a capacidade de liderança espiritual de uma pessoa
seja avaliada. Uma liderança, irmãos, no começo, no momento que o cooperador Éder estava comentando com os ouvintes, me fez lembrar, o Espírito Santo de Deus me jogou, ainda bem que já chegou nesse ponto aqui, sobre o sacerdote, não só o sacerdote, como o sacerdote e a esposa, né? Lar, né? O esposo e a esposa dentro do lar, tendo as suas crianças crescendo dentro daquele ambiente familiar. Então o seu filho, a sua filha, ou você queira ou não queira, você é uma pessoa importante dentro daquela casa para o restante da sua família. Você é o exemplo. Lógico. Né? Você é o sacerdote. Você é o sacerdote, você também mãe. Como que você vai cobrar algo do seu filho se você não faz as coisas direito? Vamos colocar um exemplo. A mesma coisa de um pai beberrão, ou uma mãe também, né? E às vezes o filho já começa a pegar uma idade de adolescência, começa às vezes a fumar, aqueles que fumam, ou beber, aqueles que bebem. A criança começa a beber. Como que você vai impedir daquele seu filho beber, daquele seu filho fumar, se ele viu o seu comportamento desde pequeno, desde criança, né? Daquela criança, adolescente, infantil, você bebendo, se você fumando, ele não vai obedecer. Às vezes, talvez até ele não fala nada para não apanhar, mas dentro dele vai falar assim: mas se eu ver a minha mãe fazer isso, se eu ver meu pai fazendo isso, por que ele quer me proibir? Se eles, desde pequeno, eu vejo eles fazer isso. Não somente, isso é um exemplo que eu estou dando, né? Não somente isso, mas um lar de xingamento, um lar que só sai palavras Torpes, né, tortas, e às vezes também briga do casal na frente de criança, né? Ou algum programa que está assistindo, que acontece muito, né? Dentro do lado, todo mundo assistindo ali na sala, só em família, né? Tô falando em família, não familiares, em família, né? Porque chegam os familiares, a coisa muda, vai para outro canal, né? E aí, quando a mãe vai querer corrigir aquele filho que já está numa certa idade, não tem nem como. Programas indecentes, né? Programas indecentes, programas que não vai edificar ninguém, né? Um programa que acaba com lá, vamos colocar um exemplo, que não vamos fazer uma propaganda, mas vamos colocar um exemplo forte que acontece hoje, novelas, né? Você vê mulher da Rede Globo, ou esse bebê, como que é BBB? Eu não sei isso aí, não, Deus me livre. Né? Então, você está trazendo porcaria dentro da sua casa, você vai corrigir seu filho como? Jamais. Comida estragada. Comidas estragadas. E muitas outras coisas, nós vamos relacionar aqui, nós vamos ficar aqui até meia-noite, chegar o programa da noite aqui emendando. Né, irmãos? Então, mas isso são exemplos. Estou pronto. Né? Então, o líder, ele dentro da sua casa, né? Ele é o sacerdote. Né, irmãos? Não é que ele vai ser Caxias, né? Ditador, de maneira nenhuma. Ele vai fazer de tudo para levar as coisas certas. Conversar com a sua esposa, né? Porque não adianta nada o líder, que às vezes acontece muito do esposo, né? Que busca mais a Deus do que a esposa e vice-versa, né? Falar alguma coisa e chega lá a mãe lá, desmanda: não, minha filha, faz isso. Não, o pai falou que não. Não, eu estou falando, pode fazer, que eu que estou mandando. Né, irmãos? Tem acordo entre o casal para poder levar uma vida abençoada, uma família abençoada. Isso é sério, irmão. Não, às vezes não acha assim no mundo de hoje, né, irmãos? Né? É algo que tem acontecido, nós temos visto aí muita destruição dentro dos lares, aí, acontecimento terrível fora do lar. Sempre eu comento lá no trabalho, dou muito conselho lá para as pessoas casados, né, de novo, que já tem filhos pequenos, né? Eu falei assim: hoje não é difícil de você dar o alimento para os filhos, que nem antigamente na época dos nossos pais, né, cooperador? Hoje está fácil, mas hoje está mais difícil a educação. Você dá uma educação para o seu filho dentro da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, né, o mundo que está vivendo hoje, as leis que estão saindo hoje
contra os preceitos bíblicos, né? Porque o diabo está fazendo tudo isso para poder distorcer, para acabar com a família, né? Que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra foi a família, desde lá do Jardim do Éden, que é destruir através de leis. Daí você ensina, chega lá no colégio, sempre tem aquela amiguinha ou amiguinho. Ah, minha amiguinha falou que você não tem problema não, que o pai dela deixa, que a mãe dele deixa, outras coisas mais, para poder prejudicar a sua família, o seu ensinamento que você está dando para os seus filhos. Não é fácil, irmãos, é só com muita oração e com muito diálogo. Hoje irmãos, na época dos nossos pais, você que está ouvindo também, que já tem aí, que já está de meio-dia para tarde, né, pastor Cílio, depois dos 50 ou depois dos 40, né? Era mais difícil os pais antigamente falar a parte do sexualismo, né? A parte sexual do homem, do pai falar com o homem e as mães falar com as filhas. Era difícil antigamente. Eles tinham vergonha de conversar isso. Hoje, os pais, né? O pai e a mãe tem que ser mais aberto com o filho, com a filha, explicar. Para não chegar lá no colégio, ter uma explicação de uma pessoa fora da família e explicar errado. Porque há uma curiosidade muito grande, isso é realidade. Não falar que a maninha veio através da cegonha. Isso aí foi na nossa época. Hoje não. A cegonha está mais esperta hoje. Né? Então tem que falar a realidade, não pode omitir. Infelizmente nós estamos num mundo hoje que não pode omitir. Porque hoje as crianças, sempre costumo dizer, daqui a pouco as crianças vão começar a nascer, não sei se eu vou estar vivo ou não, né? Já vai nascer, a mãe já vai comprar um celular, nasceu, já dá o celular já para o bebê. Né? Usar, né? É uma modernização que já está tendo, né? A globalização que já está tendo, irmãos. Então nós temos que alertar os nossos filhos, né? De vários acontecimentos, porque a educação vem de casa. Na escola você aprende conhecimento, mas porque, educação mesmo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, da educação quem tem obrigado para dar é o governo. Não, você está errado, é a família. É a continuidade lá no colégio, mas é a família. Né? Não jogar toda a responsabilidade para a professora, para o professor, está ali para ensinar. Na escola você vai se profissionalizar, né? Você vai adquirir conhecimento para crescer na sua carreira. Que Deus abençoe também a minha obreira aí, a diaconisa Letícia, né? Presbítero Magno, né? Que Deus abençoe. Um abraço para o presbítero Magno e toda a sua família também. Então, amados irmãos, esta é a realidade da vida que nós estamos vivendo um dia hoje. Né, irmãos? Passar um pouquinho aqui, porque o pastor aqui fala muito, né? Não, dá uma benção aí, glória a Deus. Mas, realmente, assim, a casa do líder irrepreensível, nós temos que ter, irmãos, uma vida com Deus inquestionável, porque se nós formos bons cristãos, nós seremos bons maridos, bons pais, um bom profissional, nós seremos boas pessoas. Então tudo começa na nossa vida com Deus. Então no caso aqui, da casa do líder, porque o homem, ele é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote do lar. Então ele tem que ser um bom esposo, começa pela esposa. Porque ele tem que, primeira coisa, precisa entender que a esposa não é escrava dele. Que a esposa dele não é a sua empregada. A esposa, ela é a disjuntora, ela foi criada, olha só, lá em Gênesis, quando você vê a criação da mulher, da onde que Deus criou a mulher? Foi da costela, não foi do pé. Não foi feita do pé para ser pisada pelo homem. E outra coisa, não foi criada da cabeça do homem para ser ultrapassado por ele. A mulher, a esposa, ela foi feita do lado, aqui, ó, junto ao coração. Para quê? Para ser amparada, para ser amada, para ser respeitada. Porque ela é você. Você é ela. Não é uma só carne? Então, ela é você, né? Ela é você e você é ela, é uma só carne. Então, respeita a sua esposa, ame a ela. A Bíblia é muito clara. Olha a característica de um homem de Deus, de um líder, de um servo. Porque a vida no lar precede o seu ministério. Se você não dá exemplo no lar, não adianta. Não adianta você ser um sucesso lá na igreja. Aí chega na sua casa, você é um fracassado. Então você está vivendo uma vida ambígua. Você está vivendo uma vida dupla. É igual Ló.
Ló se tornou juiz de Sodoma. Ele foi um sucesso em Sodoma. Até habitou lá, comprou casa lá. Só que foi um fracasso no lar. Porque as duas filhas dele namoravam dois sodomitas, não dava exemplo, e a mulher dele não tinha graça de Deus. Porque queria voltar para Sodoma na saída da cidade. Ela pensou, ela achava que dentro da cidade sem Deus, ela estava mais segura fora da cidade com Deus. E Ló foi um fracasso porque não orava com a família, não era sacerdote no lar, não adianta. Eu estou aqui falando isso, eu posso dizer, porque minha esposa está assistindo, ela sabe, eu converso muito com ela. Ela sabe muito bem, a gente ora junto, a gente conversa, todo desentendimento que nós temos, nós sentamos. Então a gente procura resolver as diferenças ali na conversa, na simplicidade. Então, eu preciso ter esse exemplo como líder, porque para mim estar aqui nesta manhã falando isso, eu preciso viver, eu preciso ter essa vida com Deus. Mas para isso, eu preciso o quê? Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela tem que ser colocada em prioridade no meu ministério. Eu tenho que seguir essas instruções. Então, a Bíblia diz que Cristo, que nós temos que amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Ele se entregou por ela. Isso é amor. Isso é amor verdadeiro. Então, olha só. Hierarquia, Bíblia pura. Hierarquia. Anota aí. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo do homem e homem da mulher. Então, primeiro é Deus na minha vida. Depois é minha esposa. Porque ela é minha parte. Eu preciso entregar minha vida por ela. Essa é hierarquia. o tópico. Mas eu não concordo. É Bíblia. Então você vai discutir com Deus. A palavra não é minha, eu estou aqui apenas transmitindo para você algo da parte de Deus. Sou apenas um canal instrutivo para a sua vida e nada mais. Nada mais. Então, para mim ser um bom esposo, eu preciso ter palavra, eu preciso ter maturidade, eu preciso ter vida quando eu preciso ter altar. Eu preciso ter o altar. O meu secreto com Deus precisa ser contínuo, ele precisa ser forte. Eu preciso ter humildade de ouvir Deus falar, ó, Deus é assim, meu filho, é assim que você tem que fazer. É assim, vai por esse caminho. Como uma palavra que o Senhor sempre fala lá em Deuteronômio. Deus coloca todos os dias diante de nós a bênção e a maldição. Você escolhe. Então ele ainda instrui, ó, eu aconselho... Dá opção pra gente. Mas ele ainda dá uma ajudinha. Peço-vos ainda nele que escolhas a bênção. Para quê? Para que você viva mais, para que você seja feliz na sua vida, para que você consiga entender o sentido da vida. Então, você precisa entender essa palavra. O líder precisa ser sacerdote no lar. Ele é o provedor. Quando fala que o homem é o cabeça, não está dizendo que você é superior à sua esposa. De maneira nenhuma. Está dizendo que você é o provedor da casa. Você como vaso mais forte. Você é o responsável por resolver a maioria da parte dos problemas, os BO, você tem que resolver, tem que ser um homem. Antes de tudo, nós somos humanos, mas a Bíblia é clara, muito clara. Quando fala que o homem é o cabeça, não é que você tem que subjugar a sua esposa, de maneira nenhuma. Mas você tem que tratá-la com respeito, porque ela faz parte do teu ministério. Ela foi criada para andar do seu lado, não na sua frente e nem atrás de você. Então, para mim, ser um bom marido, um bom esposo, eu preciso ser um bom líder. Para ser um bom líder, tem que ser um bom crente, um bom cristão. Senão, irmãos, tudo aquilo que você vai fazer, você não vai ter sucesso. Você vai ser um fracassado. Você está dando brecha. Porque aquilo que eu falei aqui, pastor, se Deus pudesse hoje... se ele tivesse essa conversa com Satanás a teu respeito, o que seria? O que ele falaria? Eu digo para você que essa conversa ainda acontece, porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele nos julga diante de Deus dia e noite. Ele ainda está lá. Há uma nuvem grande de testemunhas contra nós. Claro, ele nos acusa diante do trono de Deus, está lá em Apocalipse, de dia e de noite. Então, constantemente, ele está levando o teu nome à presença do Senhor. Te acusando, porque você dá brecha. Muitas bênçãos são impedidas. A pessoa começa a reclamar, falar assim, eu sou dizimista fiel, sou ofertante, faço isso, faço aquilo. Quem sabe não é isso que Deus está falando, né? Então, que está ocorrendo na sua vida. A gente tem que, quando fala que o líder ele é irrepreensível, esse irrepreensível aqui não é só na igreja. É irrepreensível no lar, no trabalho,
na rua, aonde você for, você tem que ser irrepreensível. Porque, irmãos, eu não sou crente só dentro do prédio ali, dentro da congregação. Aonde eu for, para um cristão verdadeiro, todo lugar, aonde ele estiver, todo lugar é um lugar de culto. Porque culto significa adoração. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Então, você precisa entender isso. Um bom líder, ele tem que ser também um bom esposo e um bom pai, como o pastor aqui. A gente não consegue, nós não podemos, irmãos, salvar nossos filhos. Porque nós não temos esse poder de converter eles. Mas o papel do pai é mostrar o caminho para os filhos. Porque muitos pais apresentam os filhos para Deus, mas não apresentam Deus para os filhos. Então tem uma diferença. Então a palavra é assim. Como pai, né? A pessoa, o pai, o esposo, ele precisa o quê? Dar exemplo no seu lar. Porque se o pastor aqui falou uma verdade, se o pai não é irrepreensível, se o pai comete algumas gafes, alguns erros, então quando chegar na hora dele corrigir o filho, não vai ter credibilidade. O filho fala assim, mas o senhor faz. Por que o senhor está cobrando algo de mim? O senhor não dá exemplo. Então ele está dando brecha. É forte, né? É forte, está dando brecha. Então, por mais que ele seja pai, o filho, ele não vai olhar por esse lado, ele vai olhar o testemunho. Porque o pai está cobrando aquilo que não faz. Então, para ele ser irrepreensível, é como pai, como esposo, como crente, como profissional, como líder, todas as áreas da vida. Irmãos, tampe as brechas. Tampe as brechas. Faz igual Neemias quando foi construir os muros lá de Jerusalém. Sem brecha, com uma mão trabalhava e com outra mão estava a arma. Então esteja armado com a palavra numa mão, na outra mão você faz o seu serviço. Para não dar lugar ao diabo. Porque se der, as coisas vão ficar complicadas. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Amém, pastor? Glória a Deus. Tremendo, né, irmãos, esse estudo de hoje, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a diaconisa Maélia, nossa obreira Pastor também. José, né? Pastor José. José Carlos. Isso, Um pastor abraço José para Carlos, ele, um abraço. beijo para toda a diaconisa família Silvana. também. Irmã Silvana. Amém. Diaconisa Maélia é a mãe do cooperador irmão Éder, nosso obreiro abençoado aqui, né? É a sombra 2 do pastor, tem a sombra 1 que está em casa, a sombra 2 está aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E ainda a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que o esposo, o líder, deve ser marido de uma só mulher e inaceitável que ele seja adúltero, mantendo relacionamento extraconjugais ou polígamo, casamento-se com várias mulheres. Mas seu compromisso com fidelidade conjugal precisa ir além e dele deve ser devotado à mulher que é a sua esposa, ao ponto de não pôr olhos em outras mulheres, nem se afeiçoar a elas. A tarefa de edificar casamentos piedosos e famílias fortes exigirá do pastor uma trajetória matrimonial acima da média. O pecado sexual desqualifica qualquer indivíduo para o pastorado. Amém, irmãos? Esposo de uma só mulher. Pastor, sem querer cortar, não pode. Vamos ficar rapidamente. Aqui não está dizendo, não está falando de segundo casamento, está falando de infidelidade. Quando fala que é esposo de uma só mulher, se ele é casado, ele tem que ser fiel à sua esposa. É isso que ele está falando, né? Então, para que o pastor ou o líder não esteja um relacionamento extraconjugal. Não está falando de segundo casamento, não. Amém, irmãos? É um casamento extraconjugal. Não é a pessoa que tem um segundo casamento, não. Amém? Que tendo com a sua esposa, né? Em nome de Jesus. E tendo um relacionamento, né? Escondido, vamos colocar assim. A realidade é essa. Extraconjugal. Né? Extraconjugal. Né, irmãos? Deus está vendo tudo. E isso não é agradável aos olhos do Senhor, é pecado. Né? Acontece, irmãos. Né? Da pessoa descobrir, né? Lá na frente, de ter até filhos fora do casamento extraconjugal,
com a idade grande, aí não tem mais como esconder mais, aí a bomba já estourou, né? Dinamite, nem dinamite, a bomba lá de Hiroshima, né? Então isso, irmãos, é a realidade, né? Então por isso que a palavra do Senhor diz, tem que ser, amém, um marido de uma só mulher, né? Então isso é a realidade. E ainda diz aqui, como pai, espera-se que o presbítero tenha filhos crentes, que não seja acusado da insubmissão ou de libertinagem. A palavra em destaque tem o sentido da vida desregrada e descreve uma pessoa que desperdiça seu dinheiro em prazeres, arruinando a si mesmo, a semelhança do que fez o filho pródigo, numa época em que vamos ver aqui, as congregações ainda eram quase exclusivamente comunicadas domiciliares e cotidianas da família pastoral. Era onde a vida da igreja acontecia, a dificuldade enfrentadas pelo pastor com seus filhos tinha um impacto profundamente negativo no rebanho, embora nenhum filho de pastor esteja isento de passar por crises. O padrão geral, o seu comportamento não deve ser um embaraço para a igreja, uma pedra de tropeço para o ministério dos seus pais, e nem um padrão contraditório em relação à fé cristã, né, irmãos? E isso é sério, né, irmãos? Filho de pastor. Às vezes acontece qualquer coisa, filho do pastor. Não é fácil, também não é difícil. Através da busca, através do Espírito Santo de Deus, vai te dando o quê? Sabedoria para que você possa instruir seu filho dentro da palavra. De Deus. E isso é importante que o cooperador disse. Às vezes, quando é bebezinho, você leva lá, você que já casou cristão, conhece preceitos bíblicos, levou para ser apresentado ao Senhor, né? Não tenha como você apresentar Deus para ele, porque é inocente. Mas chegou uma determinada idade, então você tem a obrigação de apresentar o Deus que você serve para o seu filho, através ou para da a sua filha. Da palavra e do bom testemunho, né? Do bom testemunho da pessoa. Porque a nossa vida é uma Bíblia. Porque a palavra do Senhor diz lá em Pedro também que a nossa vida vale mais do que as palavras. Exatamente. Testemunho, né? Outro exemplo, pastor, os filhos de Eli, né? Que Deus falou para ele. Então, instrui eles. Eu vou matar os dois. Então, o livro de Deus, Eli era sacerdote na época de Samuel. Então, os filhos dele, de Eli, eram libertinos, como diz aqui, ó. Né? Libertinagem. Estava tendo relações com várias mulheres na porta da congregação da tenda ali. Então, Deus falou várias vezes para Eli, instrui seus filhos, senão eu vou dar fim neles. Eli estava nem aí, estava nem preocupado. Até que chegou um dia que Deus matou os dois. Então, é uma coisa, irmãos, que a gente tem que entender. Nós temos que orar com a família, com a esposa, com os filhos. Instruir. Você é um líder espiritual. Né? Você é um líder. O pastor que está ao nosso lado, o pastor é um homem de Deus, mas você que está nos assistindo, você é um líder também da sua casa. Você é um líder do seu lar. Você é um sacerdote. A Bíblia diz lá em 1 João 2,20 que todo crente, cristão, que nasceu de novo, que tem vida com Deus, é ungido. É um líder espiritual. Então você, o que é um sacerdote? O que é um líder espiritual, um sacerdote? Aquele que oferece sacrifícios a Deus por ti e por sua família. Então você tem que orar com os filhos, tem que... Aquilo que eu falei para o pastor, a vida cristã, ela no lar, ela precede qualquer ministério. Então não adianta você ser um sucesso fora, sendo que dentro da sua casa você é um fracassado. Então você está se enganando a si mesmo, porque Deus conhece todas as coisas. Né? Então... Eli teve esse vacilo aí, porque não instruiu os próprios filhos. Deus foi lá e acabou com a vida dos dois. E ainda falou que era lamentável chorar. Não chore. E falou para ele, instruiu ele ainda. Ele não... Era o papel dele instruir os filhos, né? E ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. Né, irmãos? Então vamos continuar, que o senhor tem mais alguma coisa? Não, meu querido, fique à vontade. Então, o próximo tópico aqui, né, pastor, é mordomo da casa do Senhor.
O líder de um rebanho é encarregado da obra de Deus. A expressão destacada pode ser traduzida como mordomo e retrata o administrador de uma casa ou estado. A igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Onde vários indivíduos são nomeados visando o melhor andamento de sua obra. Mas apesar de ser dada ao administrador considerável parcela de autoridade na direção da casa, ele deve ser tão somente o fiel representante da vontade do seu Senhor. Tendo em vista que uma congregação cristã é a família de Deus. Efésios 2,19, conferir. As virtudes de um homem vocacionado devem ser forjadas dentro do seu lar, seu próprio lar, que diz aqui, ó. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha só, 1 Timóteo aqui, 3, 5. Outra coisa, outra qualidade, outra característica de um homem de Deus, mordomo da casa. O que é ser mordomo? Mordomo é dispenseiro. Então nós temos que entender, se você tem um chamado, você tem um ofício, Deus colocou um ministério na tua mão. Então, tudo que está na tua mão não é teu. Um verdadeiro líder, ele não pode olhar para algo e dizer, ó, isso é meu. Não, querido, não é seu. Tudo que tem, o ar que você está respirando não é teu, o chão que você pisa não é seu. Então, cada respiração é um presente da graça, cada batida do seu coração é merecida. Então, tudo que temos não é nosso. Entenda isso, olha, bens, talentos, ambições, ministério, tudo não é teu. Deus colocou na tua mão para que você possa usar em prol da glória dele. Não é administrar. Um maior exemplo de mordomo que nós vemos na Bíblia é José. José tinha controle absoluto das coisas ali da casa de Potifar. Então, tudo era de Potifar, mas estava sobre a responsabilidade de José. Ele, aos cuidados dele, não era dele. Então, tudo que nós temos, talentos, bens, tudo não é seu. Nada é seu, nada. Como diz Jó, né? Você nasceu nu e vai voltar nu. Então, tudo vem de Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Então, nada que você tem, nada pertence a nós, irmãos. Nada. E a característica de um mordomo, de um dispenseiro é a fidelidade. Fidelidade com o seu Senhor. Então, nós temos que ser fiel. Tudo que temos, tudo que fazemos não é para você. É para a glória do Senhor Jesus. Então, eu sempre vejo aí, pastor, muitas pessoas falando assim, eu ganhei 10 almas. Então, a igreja, se a tua igreja ganha almas para vocês ganham almas para vocês, então não é igreja, eu não aceito. Para começar, ninguém ganha almas. Você não tem poder de converter uma pessoa. Eu sou o Espírito Santo, então nós somos apenas administrador da obra do Senhor. Apenas isso, mais nada. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, se você está pregando a palavra, o Espírito Santo, através da tua vida, converteu alguém, então aquilo ali é para a família. Nós somos como uma família. Então, o mordomo ele tem que entender que ele não é dono de nada. Eu não sou dono de nada, eu não sou. Então, tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor. Então, é outra característica de um líder. Ele precisa entender isto, que tudo que temos tem que ser usado, tem que ser administrado não somente para o meu bem, mas para o bem do meu próximo, das pessoas que me rodeiam. Para isso que Deus às vezes coloca algumas coisas em nossas mãos, tanto os materiais quanto espirituais, para ser administrado em prol da sua obra. Amém, pastor? Glória a Deus. O próximo tópico, né? Isso. Vamos por orgulho, né? Orgulho. Deixar o senhor falar. Orgulho. Glória a Deus, aleluia. Orgulho, né, pastor? São 9 já é 9 porque a hora tá voando, o relógio está contra nós. Acho que Nossa, eu não o falei operador João Souza aqui colocou adiantou o relógio. Uma pilha aqui que vai 500 por hora. Então, o orgulho, irmãos. O pastor não deve ser orgulhoso. A palavra grega indica que o arrogante no seu trato com os outros
e que mantém obstinadamente sua própria opinião ou defende seus próprios direitos sem levar em conta a consideração os direitos, sentimentos, interesses alheios. Quando gente assim assume a condição de líder, tende a agir como um pequeno ditador, causando muito mal e está no meio do rebanho. Apenas o Senhor na igreja, Jesus Cristo, e ninguém deve tentar usurpar a sua posição. Isso é forte, né? Às vezes, quantos acontecem aí, né? Usurpar a sua posição. A posição de um líder, a posição um pequeno ditador, né? É, um pequeno ditador. Né, irmãos? É aquilo que o cooperador acabou de comentar. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas administrador daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se nós agindo desta maneira, irmãos, com certeza as bênçãos vai ser continuamente nas nossas vidas. Nós oramos desta maneira, né, irmãos? É de orar, Senhor, me ensina a ser um bom administrador das finanças do Senhor, né, irmãos? Porque tudo é para o Senhor. Tudo resolve ao nosso Deus, né? A nossa liderança é Deus que nos colocou. E às vezes nós vemos as pessoas dizer dessas maneiras, as pessoas que têm dons espirituais, falar assim, Deus, esse dom é meu. Então, se o dom é seu, você pode usar ele qualquer hora. E as coisas de Deus não é assim. Verdade. Né? Você é apenas um instrumento que Deus escolheu para que a sua obra venha progredir cada vez mais. É um presente que Deus concede para chamar as pessoas para a obra do Senhor, para o caminho do Senhor, através dos dons espirituais que Deus te usa, mas pertence quem? A Ele. Né, irmãos? Não importa qual é o dom, são 9 dons que está dentro da palavra do Senhor, não importa. Se é da administração, se é do louvor, né, e outras coisas mais, né? Então tudo pertence ao nosso Deus. Graças a Deus. E outra coisa aqui, pegando aqui, pastor, um gancho aqui, em relação ao orgulhoso, né? Orgulhoso é aquela pessoa que não ouve as pessoas, que não ouve ninguém. Ele quer fazer as coisas da cabeça dele, ele acha que ele está certo. E não tem a humildade de sentar e ouvir outras pessoas, porque Deus coloca pessoas na nossa vida para isso, para nos ajudar, para nos orientar também, porque às vezes nós não conseguimos olhar além. A gente acha que a opinião dos outros são desnecessárias, mas não são. Como nós somos dispenseiros, é uma família. É uma família que precisa ouvir. Eu sempre pego o exemplo lá de Paulo, lá no navio, né? Quando sofreu o naufrágio lá. Paulo alertou o capitão, o mestre, o piloto e toda a tripulação ali de 276 pessoas ali. Falou, se a gente for, a gente vai perder a carga. E eles não deram credibilidade no que Paulo falou. E Deus tinha usado Paulo para falar com o povo, para falar ali com... O que aconteceu ali? Que o capitão ali do navio e o centurião preferiram acreditar o quê? No mestre, no piloto, que era experiente. Conclusão, sofreram naufrágio. Por quê? Porque não deram ouvido à advertência. Não tiveram a humildade de sentar e ouvir. Sentar, ouvir as pessoas. Essa tem que ser a qualidade de um líder, é a humildade. Que a humildade é o oposto de orgulho. Então ele está dizendo aqui que ele não pode ser orgulhoso. Ele precisa ter esse entendimento de ouvir, porque senão se ele faz só as coisas da cabeça dele e despreza a opinião dos outros, ele se torna o quê? Um pequeno ditador. Isso aí acaba trazendo um mau exemplo e mal-estar para o rebanho, para as pessoas. Eu estou falando aqui, mas é um líder de forma geral. Professor, tem coisa que eu não sei, eu aprendo todos os dias, eu estou aprendendo, eu preciso aprender a cada dia. Então, eu preciso ter essa humildade de reconhecer que eu também estou errado. Porque senão, a gente acaba tomando aí uma posição, o orgulhoso, ele acaba tomando uma posição, como nós temos aqui na revista,
de ser senhor da igreja. A igreja pertence a Deus. Ele entregou a vida, a igreja é dele. Nós somos comprados. Ele é o Senhor soberano da igreja. Nós somos iguais, apenas com papéis e chamados diferentes. Então, esse é mais um tópico aqui de um líder espiritual, de um líder cristão, de uma liderança. Ele não pode ser orgulhoso. Outra qualidade aqui é briguento. Não pode ser briguento. Ó. Qualquer um pode perder a calma ocasionalmente, mas uma pessoa impulsiva, inclinada à ira, será facilmente induzida a perder o autocontrole em meios de desgastes e contratempos comuns da rotina pastoral. Aquele que se propõe a governar os outros precisa governar primeiro suas emoções, ações e reações. Olha só que interessante. Ele não tem que ser briguento, ele não pode ser contendeiro, não pode ser carnal, ficar com partidarismo, ficar trazendo divisão. Não, isso aí é um líder briguento, então está desqualificado. Se tem esse comportamento, aquilo que eu falei para o pastor aqui, Deus está preocupado no que você é, não no que você faz. Não adianta fazer, a pessoa acha que fazendo vai alcançar o favor de Deus, que vai agradar a Deus. Não, Deus quer que você seja exemplo. E um desses exemplos é que você não seja o quê? Briguento, trazendo confusão, trazendo divisão na igreja, contenda, entendeu? Então, olha aqui, ó, briguento, aqui, tá dizendo que, não está dizendo que você não pode irar, porque é normal, todo mundo, mas você tem que... não ponha sobre o sol a vossa ira, mas você tem que o quê? Governar, controlar as suas emoções, as suas reações, para que você possa o quê? Não colocar sobre o sol a sua ira. Outra... Pastor, vamos avançando aqui, já falta 15. Aqui. Outra característica é não apegado ao vinho. A expressão não apegado ao vinho pode ser traduzida literalmente como não estar ao lado do vinho. Nos tempos bíblicos, o vinho era uma bebida comum. Mas como muitos cristãos tinham resistência à ingestão a bebidas alcoólicas, Paulo aconselhou os romanos a não beberem vinho, nem fazerem qualquer outra coisa que pudesse levar alguém a tropeçar. Romanos 14, 21. No caso de Timóteo, a orientação foi para que ele tomasse um pouco de vinho por conta de sua saúde debilitada. A necessidade de tal recomendação evidencia que o costume do jovem pastor era abstinência total a álcool. 1 Timóteo 5:23. Seja como for, tanto no Antigo como no Novo Testamento, qualquer pessoa em posição de tomar decisões importantes que afetasse a muitos deveria se abster de vinho, de modo que pudesse atuar com pleno entendimento. Este princípio aplicava-se especialmente a sacerdotes, reis, governantes e pastores. Olha só, a Bíblia, ela não condena de maneira nenhuma o vinho, não condena. O que a Bíblia condena é a pessoa não ter controle. Porque tem pessoas, se você sabe que você não consegue conter o teu espírito, não bebe. Porque além de você estar causando mal para você, vai estar causando mal para o seu próximo. Porque pode fazer... Tem pessoas que não têm uma fé madura, acaba fazendo o teu irmão tropeçar. Porque a questão de comida e de bebida não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque Paulo mesmo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a Bíblia não condena de maneira nenhuma. Pelo contrário, ainda até medicinal, sendo ali consumida com modernidade e tudo mais. Só que a pessoa precisa ter esse entendimento, e ter autocontrole, né, pastor? Porque se você não consegue se controlar, então o irmão nem entra. Porque senão a pessoa acaba falando besteira, acaba perdendo o entendimento, acaba entrando na libertinagem, aí você acaba dando mau testemunho ainda. Aí fica feio para você. Aí, outra parte aqui, violento, né? Pastor, eu tô avançando aqui. Não, pode ficar. Outra parte aqui é violento, né? O que é ser uma pessoa violenta? O líder não pode ser o quê? Violento. É necessário que o bispo não seja violento. A palavra em destaque pode ser traduzida literalmente por não pronto a bater em seu oponente. Olha só. Diz respeito ao homem que ameaça e intimida as pessoas, mediante violência física ou verbal. O texto alerta sobre os duros tratamentos que o bispo impaciente poderia ser tentado administrar a membros irresponsáveis ou desobedientes do seu rebanho. Aquele que anda ansioso por uma briga
e que propositalmente ofende, oprime os outros, não pertence ao ministério pastoral. Olha só, tem que ter paciência, pode ficar... É o fruto do É o Espírito. fruto, a né? gente vê muita briga aí. A gente vê muita, né, muita discórdia. Ó. A gente tem vários exemplos, vários exemplos na Bíblia. Caim foi um deles. Caim pegou violento, matou Abel, o próprio irmão. Vão pro campo, chegou lá, golpeou ele, né? Moisés também matou um egípcio. Matou um egípcio e fugiu pro deserto. Foi embora lá para Padã Arã, né? Pedro arrancou a orelha de Malco. Então, a Bíblia, ela diz que nós não temos que ser violento. Então, se a graça de Deus foi operada no seu coração, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, a temperança. O fruto ali do Espírito são 9 também. Então, cada um se envolve em uma área. Os 3 primeiros é relacionamento meu com Deus, os outros 3 é relacionamento meu, é o social, meu com o meu próximo, e os últimos 3 é relacionamento meu comigo mesmo. Então, que é amor, alegria e paz, relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, relacionamento com o meu próximo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, relacionamento meu comigo mesmo. Então, o fruto do Espírito, ele abrange essas 3 áreas da minha vida. Deus, o meu semelhante e a mim mesmo. Então, um desse fruto, é temperança e domínio próprio. Olha o relacionamento com o meu próximo. Benignidade, bondade, fidelidade. Outras versões entra temperança. Então, eu sei que tem uns irmãos aí, uns abençoados aí, que eu vou dizer um negócio para vocês. É complicado. Realmente dá vontade de descer da cruz. Mas tem que ter paciência, né, pastor? Tem que mostrar nessa hora aí, pedir discernimento para Deus, orar bastante e ter calma, viu? Porque não é fácil, não. Amém, irmãos? Eu vou deixar o pastor encerrar. Vai fazer o último, né? O último tópico, né, pastor? Ser ávido por lucro desonesto. Né? Que não deve ser, né? Então vamos encerrar. Ávido por lucro desonesto. Existem muitos líderes que professam ter interesse pelo reino dos céus. Olha só, irmãos. Fortíssimo, né? Mas cuja atitude demonstra que estão bem mais ocupados com as coisas deste mundo e disposto a ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso aqui, irmãos, nós estávamos comentando ontem à tarde, estávamos comentando com o pedreiro, ele contando coisas absurdas, né, que ele tem acompanhado nas mídias e vistos em algumas atitudes ministeriais aí, de dominações, que não estão se preocupando com a alma das ovelhas. Estão preocupando com o bolso dele, dizendo que para as coisas de Deus. São falsos líderes. São falsos líderes, né? E isso é seríssimo, irmãos. Acaba prejudicando aquilo que eu estava falando. Em geral, todo mundo acha que todo mundo é igual, né, irmãos? Então, as coisas que é para as coisas de Deus, tudo bem. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, o líder, né? Mas se ele tem uma diretoria, né? Se a diretoria expôs ali o salário para aquele líder, daquele pastor, tudo bem. Mas não colocando as coisas de Deus para favorecer a si próprio. Porque, infelizmente, irmãos, que eu tenho acompanhado durante os anos todos aí, muitas das vezes tem abertos ministérios, rachados ministérios, na realidade, alguns, né? Não vamos ser radical, muitos são permitidos por Deus, outros é por causa da ganância. E por causa do homem né? mesmo, Por né? causa Ele do acha homem que mesmo, tem para chamado. poder, acho que é ter chamado para poder não trabalhar para ser sustentado pela igreja. Falando que Deus que mandou. Tem muitos disso, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né, irmãos? E naquele grande dia, e a prestação de conta perante ao Vai Senhor. ser revelado, né? Vai ser revelado. Isso é seríssimo. Pastor, um texto que diz isso aí também. Não pode deixar que eu já... Um texto que diz isso daí é 2 Pedro. Você vê como essas coisas não é de hoje, né? Deus de Jesus antes. Isso aí já foi dos primórdios. 2 Pedro, depois os irmãos abrem aí na casa de vocês a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, o título fala sobre falsos mestres enganadores. E olha só no versículo 3, 2 Pedro 2, 3, diz assim, ó, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas.
É verdade. Por avareza, por ganância. Ganância, né? Falando Isso de é a voz pior negócio, coisa, né? vai usar vocês como produto para obter lucro. É o amor ao dinheiro, né? Aquilo que o próprio Jesus relatou. Né? E ainda ele continua dizendo que para esses quais já de largo tempo não tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Vai se perder, se perderam. Se perderam, Se né? perderam e fora o julgamento, né? Se não se arrependerem, né? E isso é muito importante, irmãos, na vida de uma liderança, né? Principalmente de um dirigente de uma igreja. Né? Usa as pessoas, engana as pessoas, enganando para as obter pessoas, lucro pessoal, tem interesse próprio, prestar um conto. Porque o evangelho não envolve isso. O evangelho é tudo por graça. Aqui está falando que o homem ganancioso que adapta aos ensinamentos, aos ouvintes, a fim de obter dinheiro e lucrar desonestamente, também não estão aptos ao ministério. Não está apto. O motivo ganância, né? Tudo para si. Ele está por motivação errada. Não é nem Jesus que chamou. A motivação dele em querer ser um líder é obter lucro, é dinheiro. Então, olha, motivações erradas, expectativas falsas e motivações erradas. A nossa motivação tem que ser o Espírito Santo, tem que ser o amor a almas, as vidas. E essa motivação verdadeira, quem coloca dentro do nosso coração é o Espírito Santo. Ele já começa errado, são falsos mestres e enganadores. Não está qualificado para ser um líder. Viu um líder assim? Foge. Porque não é ovelha, é lobo. É lobo. Eu tenho assim eu guardo comigo, sempre às vezes eu comento com alguns. Esses dias eu estava comentando não lembro com qual pessoa, que o meu pai na fé, ele acabou partindo deste mundo, está na glória com o Senhor. Aleluia. E ele não teve nenhum bens materiais. No final dos seus dias, né, ele estava morando em favor. Um grande líder, não somente dentro do nosso estado, da nossa cidade, como nacionalmente. Eu vou citar o nome dele aqui por respeito. Né? Mas eu guardo esse exemplo até hoje dele. Né, irmãos? Que tudo aquilo que ele fez para a obra do Senhor, né, arrecadou para a obra de Deus. Investimento totalmente na obra do Senhor. E acabou tanto ele como a sua companheira morando em favor. Até no fundo da própria templo, né, de uma igreja, de uma sede nacional. Né, irmãos? Um exemplo muito lindo. Investiu realmente nas coisas de Deus. Mas muitos aí, né, é inverso. Né? Pouco para as coisas de Deus, vou colocar um exemplo aí. E muito para ele. Né? 30% para as coisas de Deus e 70% para ele. O império dele. Né? O império deles, fazendas, riquezas. Gado. Agora, se ele obtesse essa riqueza aí do salário dele, tudo bem. É o salário dele. Justo, né? Justo. Mas não coisas injustas, falando que é para a obra de Deus, e não sendo para a obra de Deus, para o uso pessoal. Isso que é o pecado. Né, irmãos? Então, que Deus continua falando mais forte no meu, no seu, no nosso coração, através de desse característica, né, que a gente citou aqui, né? Todas essas características de um líder, né? Nós vamos procurar obedecer. E vai ter mais, porque a segunda domingo que vem liderança qualificada, parte 2. Amanhã, eu ia falar amanhã, né? Na próximo domingo é a parte 2, liderança qualificada, parte 2. Vai até a parte 3, né? Eu não sei, é isso. Tem que dar uma olhada aí. Né? A parte 2. Não, é só até a parte 2. Parte 2. Né? Depois da identidade restaurada. Né? Então nós vamos dar continuidade no próximo domingo. Se você tiver alguma pergunta, você que está nos ouvindo, nos assistindo, abordando dentro desse estudo que nós estamos dando aqui, de hoje, no próximo domingo, que é a continuidade, amém, irmãos? Aí vocês vão passar para nós, e se nós não conseguirmos responder, nós vamos atrás, e no próximo domingo, assim por diante, nós vamos dar a resposta. Amém, meus queridos? Então nós vamos preparar neste momento para a oração das 10. Às 10 horas da manhã, a oração da fé, né? E tenho certeza que Deus, amém, te concedeu para você nesta manhã deste domingo, o último domingo do mês de abril e o último dia de abril, abençoado na sua vida.
Amém? Momento da oração. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos unir a nossa fé, nosso espírito, as nossas forças e vamos chegar diante do trono de Deus nesta manhã abençoada. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo glorioso, Pai. O último domingo do mês de abril. Nós estamos aqui nesta manhã gloriosa, abençoada que o Senhor tem preparado para nós, com mais uma escola bíblica dominical. Graças a Deus, Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, por este tempo oportuno que o Senhor tem criado para nós, para que nós pudéssemos estar aqui fazendo a Tua vontade, entregando, meu Pai amado, o Teu recado, para que todos os nossos ouvintes nesta manhã sejam fortalecidos na fé, sejam restaurados, sejam edificados e tenham, meu Deus, a consciência fortificada na fé e na Tua palavra. Pai, abençoa esse ministério, abençoa a Escola Bíblica Dominical, que o Teu Espírito Santo venha continuar, meu Deus, trabalhando nas nossas vidas, para que nós possamos dar testemunho, assim como foi falado aqui nesta manhã, para que nós possamos ser irrepreensíveis, não somente na igreja, mas no trabalho, na rua, na casa, no lar, aonde a gente colocar o nosso pé, nós sejamos dignos, meu Deus, dignos ali, de não ser repreendidos. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a vida do pastor Sidney, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Louvado seja Deus, que a Tua presença, Pai, venha estar com ele todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus também, o irmão cooperador, o irmão João Souza, seu lar, sua família, sua casa. Pai, que o Senhor venha derramar suas bênçãos sem medidas nesta vida, nesta família. Porque essa porta aberta, eu creio que foi o Senhor que colocou no coração dele para que nós possamos estar aqui entregando o recado do Senhor, ministrando mais uma escola bíblica dominical. Também te pedimos, meu Pai, a bênção do Senhor sobre a vida de todos os nossos ouvintes. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer luz, entendimento para a vida de todos aqueles que estão ligados na programação desta rádio, que é a única rádio que tem escola bíblica dominical no Brasil e no mundo. E nós cremos, meu Pai, que nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um chamado, nós temos um propósito a cumprir na face desta terra. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está conosco. O Senhor está, meu Deus, legitimando esta obra, porque ela tem base bíblica. E eu creio no agir do Teu Espírito Santo, eu creio no trabalhar do Senhor na vida dessas pessoas. Então, guarda todos os nossos ouvintes, que a Tua palavra venha encontrar lugar no coração dessas pessoas. E venha, meu Deus, trazer luz, trazer entendimento, trazer sabedoria, para que elas possam, meu Deus, saber como agir, saber como proceder, para que elas possam, meu Deus, ter esse conhecimento de como proceder, de como sair, meu Deus, do lugar que está para a Tua luz. Então, em nome de Jesus, eu oro em favor das famílias. Amanhã é feriado, dia do trabalhador. Que o feriado dessa pessoa seja um feriado abençoado, para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, intercedo, meu Pai, a favor de vidas neste momento. Aleluia, Jesus. Aqui está o caderno de oração. Quantos nomes estão relacionados neste caderno? Quantas pessoas já receberam a bênção? Muitos estão aguardando, Senhor, uma resposta da parte do Senhor na vida desta pessoa. Meu Deus, pelo ato de fé, que eles colocaram um copo com água, uma garrafa com água, meu Deus e meu Pai, uma peça de roupa para ser consagrada. Que no momento que esta pessoa tomar desta água, venha receber a cura, a libertação. No momento que esta pessoa vestir esta roupa, venha receber também a cura e a libertação. Meu Deus e meu Pai, te louvamos, te agradecemos por esse estudo maravilhoso que nós aprendemos nesta manhã, através do Espírito Santo. Nos ajuda cada vez mais, Senhor, que nós possamos sermos obedientes à Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, te rogamos a favor daqueles que estão internados, quantas pessoas internadas, quantas pessoas no CTI, no UTI, mas eu creio, Pai, no milagre, porque nós somos o milagre do Senhor, e eu te rogo, Senhor, te peço, Pai, a vitória, peço, meu Pai, a bênção
sobre a vida de cada um dos teus filhos. Abençoa os médicos, as médicas, os enfermeiros. Abençoe. Estende as tuas mãos poderosas, as tuas mãos misericordiosas. Pai celestial, eu creio, Pai, no sobrenatural, Senhor, fortalecendo a cada um dos teus filhos. Abençoa que estão trabalhando agora, os caminhoneiros, os mototáxis, os Uber, os motocicletas. Abençoando, meu Pai, grandemente a cada um dos teus filhos, a família, que a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra é a família. Às vezes o adversário tem tentado querer destruir, acabar, aniquilar com a família, mas não tem tido êxito, porque a igreja está orando. Existem os remanescentes do Senhor que está buscando, jejuando, consagrando. Meu Deus, te rogamos, meu Pai, a favor desta pessoa que às vezes está enferma, essa pessoa que está sentindo dores na coluna, dores nas pernas, mal circulação. Meu Deus, meu Pai, essa pessoa que está sentindo dores nos rins, meu Pai, na vesícula. Meu Deus, e meu Pai vai restaurando, porque o Senhor é o Deus da cura, é o Deus do já, é o Deus de agora, e será eternamente sobre as nossas vidas. E determinamos, meu Pai, vitórias na vida de cada um dos teus filhos. Abençoa as nossas autoridades, meu Pai, a nossa autoridade maior dentro desta nação, presidente da República. Abençoa os ministros, o Senado Federal, a Câmara Federal, Estadual, Municipal, os prefeitos de cada município, o governador de cada estado. Abençoe poderosamente, estendendo as tuas mãos, abençoa a nossa família, os nossos familiares, estende as tuas mãos santas, Pai, abençoando, meu Pai, o diretor desta emissora, nosso querido cooperador João Souza, de ter aberto este espaço maravilhoso da Escola Bíblica Dominical, que é um programa exclusivo desta emissora. Meu Deus, esta pessoa que está nos ouvindo agora, essa pessoa que está nos assistindo agora, abençoe ela, a família, guarda nas tuas mãos, abençoando aqueles que estarão cultuando ao Senhor esta noite, juntamente com a família, te adorando, abençoando o feriado de amanhã, segunda-feira, dia 1º, dia do trabalhador, abençoando a cada ser humano, a cada um dos teus filhos, Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda aceitação. Abençoa meus familiares, a minha esposa, a missionária Sandra de Abreu, abençoando o cooperador irmão Éder, a sua esposa, a cooperadora Camila, e assim por diante, a cada um que participaram desta programação, meu Deus e meu Pai, abençoando poderosamente, estendendo as tuas mãos maravilhosas. Aqueles que irão acompanhar depois pelas redes sociais, venha ser impactado através, meu Pai, desse ensinamento, através da tua palavra, porque quem faz a obra é o teu Espírito Santo. Nós somos apenas servos, obedientes, fazendo aquilo que o Senhor tem determinado que nós fazemos, é levar a tua palavra, o Evangelho, as boas novas. Senhor, nos ensina a cada vez mais nós amarmos o nosso próximo, o nosso semelhante. Meu Deus e meu Pai, que o fruto do Espírito venha reinar sobre as nossas vidas, que nós possamos produzirmos esse fruto, meu Deus e meu Pai, ao nosso semelhante. Pai celestial, abençoe, Pai, o restante deste dia de hoje, deste domingo, aqueles que estarão almoçando com a família, com os familiares, abençoe. Logo mais à noite que estarão na tua casa, te agradecendo, tendo a gratidão por tudo que o Senhor fez na nossa vida neste mês de abril. Hoje é o último dia do mês, que esse próximo mês, mês de maio, que é o mês das mães, mês das noivas, seja um mês abençoado pelo Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém, e nós dizemos amém. Que Deus abençoe grandemente. São 10h06, horário este de Mato Grosso do Sul, Brasil. O meu telefone é o 99289-1106. O TDD de Mato Grosso do Sul é o 067. Precisando falar conosco, amém, para aconselhar, falar das coisas de Deus, até mesmo para orar. Estamos aí para fazer a obra do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. Às 18 horas estaremos ali na Igreja Brasil para Cristo, na Avenida Rádio Maia, 1198.
na Vila Popular, na divisa ali com o bairro Santa Mônica. Queremos orar por você, você que mora nessa região oeste de Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. Você que está em outras regiões de Campo Grande, você que está no interior do estado, até em outro estado, em outro país, não deixa de ir à casa do Senhor hoje. Se preocupa com a sua família. Amém? Se não der para todo mundo da família, aí vai interceder, vai ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito e está fazendo sobre você e os seus familiares e a sua família. Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo para minha esposa. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Que Deus abençoe o meu cunhado, Diácono Pedro Rubens, pelo seu aniversário hoje. Que Deus abençoe que esta data se repete por muitos e muitos anos a todos os aniversariantes de hoje e desta semana. Amém? E as considerações finais aí do cooperador irmão Éder Fernandes. Graças a Deus. Queria agradecer pela oportunidade também de estar aqui, pastor, pelo convite, em nome de Jesus. E agradecer também a todos os nossos ouvintes, que permitiu que a gente entrasse no seu lar através da programação desta emissora. E reforçando o pedido, baixe o aplicativo da rádio que você está nos acompanhando. É uma rádio 24 horas no ar, não para nada, não para. De madrugada, você ligar e 3 horas da manhã você tem louvor, tem pregação. Então fica online aí. Eu quero agradecer pela sua participação, de ter permitido a gente entrar no seu lar através da programação da editora desta rádio. E também mandar um beijo para minha esposa. Deus abençoe. Daqui a pouco eu estou chegando aí, fazer uma carninha para nós. Em nome de Jesus. E também agradecer ao pastor Sidney pelo convite, mais uma vez estar aqui, né? O cooperador irmão João Souza também, que eu creio que esse projeto aqui, essa obra é de Deus. E desejar para você um bom feriado, porque amanhã é feriado, né? Dia do Trabalhador. Que Deus te abençoe aí, um bom feriado, uma boa semana, que a sua semana seja uma semana de muita luz, muita paz, muita presença de Deus, muita presença do Espírito Santo, e que você tenha sucesso durante essa semana, que seja a melhor semana da tua vida. Em nome de Jesus, e um abraço também, um beijo para minha mãe, que sempre está nos acompanhando aí, tá bom? E se Deus permitir, né, pastor, domingo que vem, estaremos novamente aqui, para a honra e para a glória do Senhor. Um abraço, um beijo. Você vai estar hoje à noite aqui com nós, meu querido? Amém, pastor. Amanhã é feriado? Amanhã é verdade, amanhã é feriado. Hoje à noite aqui, né? O pastor está me convidando hoje à noite. O programa Desperta Brasil. Isso. Né? Amém, estaremos então aqui. Amanhã, é verdade. É verdade. O João vai preparar uma benção para nós. Vai preparar uma benção. Eu vi que o operador irmão João Souza aqui disse que vai preparar um salgado, uma esfirra para nós, pastor? Uma esfirra, estou presente, então. O pastor me convidou, então, amém. Que Deus abençoe vocês aí. E à noite o programa Desperta Brasil. E à noite ali o culto às 18 horas na 18 horas na Rádio Maia, 1198, a capital do Ibiruçu, né, pastor? Capital do Ibiruçu. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe todos. Nós amamos a vocês no amor de Cristo Jesus. Um abraço e um beijo e a paz do Senhor Jesus. Até logo mais, em nome de Jesus. Continua ligado na Rádio Voz Amiga. Glória a Deus.